É um prazer mais uma vez estar aqui. Eu assumo que hoje as minhas pernas estão meia bamba. É como se eu fosse pregar pela primeira vez. Eu estou assim, bem emocionada diante do Senhor. E eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 23 ao 26. Conta uma história muito conhecida. E eu te convido nesta manhã a não parar de adorar ao Senhor. Abra sua boca e engrandeça o nome do Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. E a adoração não termina quando o louvor para de tocar. Ao contrário, ela continua. Aleluia. Então comece a louvar, a engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é rei, Ele é dono deste lugar. Amém? E a palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 23 ao 26, diz o seguinte: E depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere inferior. Grava bem isso, cárcere inferior. E lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Os irmãos podem se assentar, mas se assente glorificando o nome do Senhor. Aleluias. Esse texto, amado, ele nos conta uma passagem da vida de Paulo e Silas, que foram a Roma. E quando chegaram àquela cidade, Paulo começou a observar uma jovem com um espírito de adivinhação que estava sendo possessa continuamente. E a Bíblia diz que Paulo se cansou daquela situação. E foi lá e libertou aquela jovem. Os donos daquela escrava, eles tiravam lucro dessa possessão dessa jovem. Eles tiravam sustento dessa possessão. E ao se ver aquela jovem sendo livre daquela possessão, ela não rendia mais lucro para os seus senhores. E por isso, revoltados, não pela pregação de Paulo e Silas, mas por terem tirado deles o sustento, eles levaram Paulo e Silas diante dos chefes da cidade. E quando chegou lá, a acusação deles foi, eles sendo judeus, não podiam vir contra o nosso jeito de pensar, agir e se comportar. Até esse momento, amados, Roma não perseguia a igreja ainda. Roma tinha um acordo com os judeus de proteger os judeus. Mas aqueles romanos fizeram questão de dizer, eles sendo judeus, fizeram isso. Então os chefes da cidade falaram, pode bater neles, mas não vamos matá-los. Mas joga eles no cárcere e dá uma ordem ao carcereiro, toma conta deles. Eles não podem fugir. Por isso o carcereiro pegou e os levou para um cárcere mais escondido. Ali, amados, poderiam ficar muito tempo, ser esquecido pela cidade o que tinha acontecido. E aí sim, serem mortos. Só que Paulo e Silas, eles apanharam lá no centro da cidade, foram levados para o cárcere, lá naquele cárcere sujo, úmido, esquecido. Eles foram ainda amarrados a um tronco. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. É sobre esse momento que eu quero falar nesta manhã. É sobre a escolha de Paulo e Silas. É sobre as lições que eu tiro nesse texto, sobre a adoração sincera, que eu gostaria de falar com os irmãos nesta manhã.
E a primeira lição que eu tiro desse texto é que adorar é uma escolha. Apesar que o desejo de adorar ao Senhor, Ele já colocou em você, quando soprou nas suas narinas o Espírito dEle, é-lhe dado a escolha de adorá-lo. Glorifica o nome do Senhor, amados, porque você está aqui como adorador nesta manhã. Você foi escolhido para adorar ao Senhor e você escolheu adorar ao Senhor, então adore ao Senhor. Paulo e Silas e nenhum de nós poderia julgá-los culpados de ficar a noite toda se lamentando. Ah, está doendo meu pé. Ah, está doendo minha mão. Ah, está doendo meu joelho. Eles poderiam passar a noite toda olhando para as feridas, dizendo, ai, como doeu. Não podiam? Podiam também ter passado a noite toda pedindo a Deus por justiça. Ah, vai lá, pega aquele que me bateu. Vai lá, castiga aquele que me bateu, Senhor. Podia. Eles também podiam ter passado a noite toda se perguntando, será que deveríamos ter passado por Roma? Será que você deveria ter libertado aquela jovem? Eles poderiam até mesmo chegar um momento da noite e se perguntar, será que Deus existe? E quem aqui poderia dizer que eles estavam errados? Quem nunca, diante de um problema, em vez de adorar ao Senhor, ficou olhando para o problema a noite toda se lamentando, ficou a noite toda cheirando o problema, ficou a noite toda achando que Deus não era contigo? Quantos aqui, amados? Eu já fiz isso. E acredito que você também. Mas Paulo e Silas oraram ao Senhor, entregaram a situação ao Senhor e depois eles adoraram. Por aquilo que Deus é na vida deles. Eles adoraram o Senhor e começaram a cantar. Quem sabe eles começaram a cantar uma música, eu imagino uma música suave, tá, gente? Eu imagino aquela música assim, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a sua igreja te adora, ei! A sua igreja te adora. Ei, estou toda arrepiada. Porque assim, amados, naquele momento eles eram igreja. E eles disseram, Senhor, eu estou aqui para te adorar. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Quem sabe no dia de amanhã a gente seja morto, mas hoje eu vou te adorar. Quem sabe amanhã a porta se feche de novo, mas hoje eu vou te adorar. Quem sabe amanhã seja um dia de derrota, mas eu vou te adorar. Porque a minha vitória é pertencer ao Senhor. A minha vitória é ser escolhido para adorar ao Senhor. E eu escolho adorar ao Senhor no vento, fora do vento, na chuva, fora da chuva, recebendo ou não. Aleluia. A segunda lição que eu aprendo nesse texto, são 4 só, tá, amados? A segunda lição que eu aprendo nesse texto é que não pode ser por obrigação. Adoração por obrigação não existe. Adorador por obrigação não existe. Vamos lembrar da história de Abel e Caim. A gente entende nesse texto que Adão ensinou os filhos o momento exato de adorar ao Senhor. E como o Senhor gostava de ser adorado. A Bíblia não diz isso, mas a gente entende que esses 2 jovens foram ensinados pelo Pai como adorar ao Senhor. Você lembra que esse texto é bem antes de Moisés instituir o culto. Mas mesmo assim, o culto já existia.
O sacrifício já existia. A hora de ofertar já existia. Só que o diferente de Caim, Abel se preparou. Abel criou uma expectativa para estar diante do Senhor. Abel preparou o cordeiro, separou a gordura e esperou o dia de adorar ao Senhor com expectativa. Eu imagino Abel, ai meu Deus, está chegando o dia de adorá-lo, está chegando o dia de adorá-lo, deixa eu ver se o cordeiro está gordinho, deixa eu ver se a gordura está boa. Ele preparou, amados, o momento para estar com o Senhor. Não foi de qualquer jeito. Ele não esperou chegar na igreja para se preparar para adorar. Ele veio de casa preparado para adorar. A sua adoração começa na sua caminhada diária com o Senhor. Quando você separa um tempo para orar, separa um tempo para ler a palavra, separa um tempo para colocar seu joelho no chão, separa um tempo para ver o que Deus está fazendo na sua vida, isso é adorar ao Senhor. Quando você chega na igreja, você só entrega. Você só entrega a sua oferta. A adoração, amados, ela não começa aqui. Ela começa aqui. Ela é de dentro para fora, ela não é de fora para dentro. Então Abel chegou e entregou a sua oferta. Sabe o que aconteceu com Caim? Quando ele viu Abel indo, que ele lembrou, é dia de fazer o sacrifício. Caim, lá, é dia de fazer o sacrifício, o que eu faço agora? Vou lá no celeiro, cato o que sobrou e levo. De qualquer jeito, de qualquer maneira, por uma obrigação. Aí eu entendo aqui, por que a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não? Porque a de Abel foi entregue de coração e a de Caim foi entregue de qualquer jeito. Não é porque Deus amava mais Caim do que Abel, amava mais Abel do que Caim. Não, amados, porque quando Abel entregou a sua adoração, ela foi sincera. E a de Caim foi de qualquer jeito. Como é a sua adoração nesta manhã? Quantos aqui são adoradores igual a Abel? Quantos aqui se prepararam para estar aqui hoje para adorar ao Senhor? Quantos aqui se prepararam para ofertar uma adoração sincera ao Senhor? Levante a mão e engrandeça o nome do Senhor. A terceira lição que eu aprendo: quem cria o clima da adoração é o adorador. Quem é adorador? Quem é o adorador, amado? Sou eu e você. Tem uma cultura hoje que diz que vamos criar o clima da adoração. As igrejas estão fazendo um clima para poder adorar. Apaga a luz, acende luz, fumaça. Tem que criar o clima para adorar. Que negócio é esse, amados? Você acha mesmo que um cárcere úmido, fedorento, escuro, era um lugar propício para adoração? Você acha que a cova dos leões era um lugar propício para adoração? Você acha que a fornalha ardente era um lugar propício para adoração? E mesmo assim aconteceu adoração nesses lugares. Quem cria o clima da adoração é o adorador. Porque quem carrega a presença, oh aleluia, é o adorador. Lembra quem é a arca? Era a arca que atraía a presença do Senhor. Hoje nós não temos a arca aqui, mas tem eu e tem você. Quem atrai a presença de Deus ao ambiente sou eu e é você. Aonde tem adorador, Deus está.
A Bíblia diz que Deus procura pelo seu adorador. E a Bíblia também nos diz, uma passagem muito bonita, que quando viram Estevão sendo morto, Jesus, ele se inclinou, olhou e viu, ah lá, Estevão me adorando. Você quer ser esse nessa manhã? Que Jesus vai se inclinar e dizer, ah lá, a Deise me adorando, ah lá, a Marli me adorando, ah lá, o irmão José me adorando. Você quer ser um desses, amado? Você quer ser um desses que quando Deus vê a sua adoração se emocionar e mover o céu para poder te abençoar? Foi o que aconteceu nesses lugares. Quando esses adoradores começaram a adorar, a situação à sua volta mudou. E eles não estavam ali adorando, querendo alguma coisa, eles estavam ali adorando simplesmente porque Deus é Deus. Então, o lugar propício para a adoração é onde o adorador está. Não importa que você esteja num cárcere, não importa que você esteja numa fornalha, não importa se você esteja na cova dos leões, adore ao Senhor por aquilo que Ele é. Atraia a presença do Senhor até você, com a sua adoração. E a quarta lição que eu aprendo, amados, é que você não pode orar só pelo milagre. Você não pode orar esperando que ao você adorar, Deus vai vir e vai fazer um milagre. Você adora a Deus pelo que Ele é. Eu imagino muito, tá, amados? Quando eu começo a ler a palavra, eu começo a imaginar as cenas assim na minha cabeça. Eu imagino Daniel lá, ajoelhado, orando, louvando ao Senhor, mas eu sempre imagino Daniel aquela coisa mais solene, sabe? Em fervente oração, em que o teu coração... Eu imagino Daniel cantando assim. Eu já falei como eu imagino Paulo e Silas. A tua igreja te adora. A sua igreja te adora. Mas quando eu penso na fornalha, minha filha, sapato de fogo, cajado na mão. Eis aí o varão, sapato de fogo, cajado na mão. Eu imagino isso. Cada um adora da sua forma e da sua maneira. Não tem uma regra, um manual para dizer como é que você vai adorar. Não tem um panfleto que diz assim, adore desse jeito que Deus vai receber mais, ou adore daquele outro jeito que Deus vai receber menos. Isso não existe. Deus vai usar você, do jeito que você é, da sua maneira. Mas esses homens, amados, eles não oraram pedindo o milagre. Eles não oraram, porque a lógica do mundo dizia que cada um ia perecer de um jeito. A lógica do mundo dizia para Daniel que daqui a pouquinho o leão vinha aí, iria comê-lo. A lógica do mundo dizia para Paulo e Silas que quem sabe no dia seguinte eles seriam mortos. A lógica do mundo dizia para aqueles 3 jovens que ao cair na fornalha eles seriam queimados. Não é essa a lógica do mundo? A minha lógica, a sua lógica? Mas quando eu adoro, eu transformo a lógica do mundo para a lógica de Deus. Quando eu adoro, a lógica do mundo já não tem mais valor na minha vida. A lógica que vai fazer valer na minha vida é a lógica de Deus. Porque quando Daniel orou, aqueles leões ferozes e famintos se transformaram em gatinhos diante de Daniel. Quando Paulo e Silas oraram,
e louvaram ao Senhor. As portas das cadeias se abriram e todos foram libertos. Quando a lógica do Senhor age, aparece um quarto homem na fornalha. Oh, aleluia! Oh, aleluia! E passeia com você pelo fogo. E nada acontece. Aqueles 3 jovens foram tirados da fornalha, nem o cabelo estava chamuscado. Encosta seu cabelo um pouquinho no fogo para ver o que acontece. Você tem que vir com a tesoura e tirar aquele pedaço que não serve mais. Mas quando aqueles 3 jovens saíram da fornalha, oh aleluia, nem os cabelos estavam chamuscados. Você quer viver pela lógica de Deus ou pela lógica do mundo?